E agora, mamãe, de volta ao nosso espaço para conversar sobre as peripécias, desafios e prazeres da maternidade e da vida dos pequenos, não é mesmo? Hoje a gente vai responder a dúvida da Janaína Silva e também conversar sobre o desenvolvimento dos pequenos. A Janaína é mamãe de terceira viagem já, pois é, né? E ela está notando algumas diferenças no bebê de 2 meses dela, que são diferentes dos filhos mais velhos. Por exemplo, os dentinhos. A dentição dele já começou a nascer os dentinhos com 2 meses. Ela também diz que ele já conversa, balbuciando algumas palavras, dá gritinho, e que ela notou que com os filhos mais velhos dela não foi assim. Janaína e mamães, pois é, cada criança tem um desenvolvimento único e depende dos aspectos genéticos e dos aspectos sociais. Normalmente os bebês das mamães de primeira viagem, eles acabam sendo um pouco poupados de algumas experiências, né? Por insegurança dos pais, por desconhecimento, eles convivem mais com adultos mesmos, tem um pouco mais de um cuidado, de um excesso de cuidado aí, que os segundos filhos, os irmãos mais novos, né? Os segundos, terceiros filhos, eles não têm tanto, porque eles já nascem convivendo com outra criança, eles já nascem dividindo um pouco mais de atenção, experimentando coisas um pouco diferentes. Então o desenvolvimento da criança, tem as questões biológicas, né, as questões de cada criança mesmo, da personalidade, e ele também, o desenvolvimento de cada criança, ele é determinado pelas ações sociais, pelas experiências sociais, pelos convívio que a criança tem ao longo da vida. Então é comum não só cada filho ter uma personalidade e ser de um jeito, como cada um atingir os marcos do desenvolvimento em épocas diferentes ou de modos diferentes. Em relação à dentição, sabia que tem bebês que já nascem com dente? E isso é normal, isso é comum. É claro que tem uma fase onde a incidência do nascimento dos dentes é maior, 5, 6, 7 meses começam a nascer os dentinhos das crianças. Mas não significa que a criança que tem o nascimento mais tardio ou antecipado a essa fase tem alguma anomalia, de modo nenhum. Tem bebês, né, como eu comentei, que já nascem com os dentes, não é tão comum, mas é normal. Então, quanto a isso, não se preocupe. Só ofereça um paninho gelado, os mordedores, alguma coisa para lidar com esse desconforto do nascimento dos dentes, né? Nem sempre as crianças têm febre, tem esse mito aí de que o nascimento dos dentes tem que vir com febre, com mal-estar, não necessariamente. Você vai perceber porque a gengiva da criança começa a inchar, a criança começa a babar bastante, e você coloca alguma coisinha, seja o seu dedo nessa posição, um mordedor, a criança vai morder bastante ao invés de sugar, né? Que o bebê no começo ele suga, mas na época do nascimento dos dentes, como a gengiva coça, então ele vai morder mais do que sugar. E aí oferecer essas questões para confortar esse desconforto dos bebês. Enquanto a fase, não se preocupe, com 2 meses está tranquilo. E em relação à criança um pouco mais esperta, um pouco mais quietinha, isso vai mesmo das situações em que eles vivem, das experiências que eles têm. Então aproveita seu bebezinho aí que está já fazendo esses sonzinhos que são umas graças, está atento a bastante coisa para oferecer bastante estímulo, deixar ele conviver com os irmãos e outras crianças e aproveitar essa fase gostosa. Parabéns para você e para todas as outras mamães que têm esses pequenos que alegram tanto nossa vida, certo? Bom, se você tem também uma pergunta para a gente, se você tem alguma dúvida, alguma inquietação, alguma coisa que você quer contar, escreva nas nossas redes sociais que a gente vai falar sobre isso. Um abraço.